A gente fala agora sobre uma mudança extremamente importante que acontece aí dentro do governo Lula. O presidente anunciou a demissão de Paulo Pimenta do comando da Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Pimenta fica no cargo até amanhã, dia em que o governo vai realizar um ato para lembrar os 2 anos dos ocorridos de 8 de janeiro. A apuração é da Jovem Pan Nacional. A saída foi acertada em reunião no Palácio do Planalto no início da tarde. Paulo Pimenta entrará em férias a partir de quinta-feira e discutirá o seu futuro no governo após o seu retorno. Em entrevista, Pimenta comentou a saída da Secretaria de Comunicação. Abre aspas. Minha relação com o presidente é de lealdade, confiança e amizade, e eu solicitei ao presidente que pudesse manter uma programação que já tinha definido com a minha família de tirar alguns dias de férias. É só a partir do meu retorno que o presidente vai definir qual será a minha nova tarefa, fecha aspas. Sidônio Palmeira assume a Secretaria de Comunicação do governo Lula na semana que vem. A posse deve ocorrer na próxima terça-feira, 14 de janeiro. Pimenta deve estar na posse e tem facilitado a transição. Os dois, inclusive, têm conversado sobre as atribuições da pasta desde ontem. De acordo com o Pimenta, as duas equipes estão conversando para que possam fazer a troca da melhor forma e que o compromisso maior seja com o projeto de Lula. A mudança no comando da comunicação faz parte da estratégia do governo de reformular exatamente a sua composição do primeiro escalão, de olho na segunda metade do mandato. Publicitário de Salvador, Sidônio Palmeira tem um perfil específico para estratégia e marketing, enquanto Paulo Pimenta tem uma trajetória mais política. Sidônio liderou as campanhas bem-sucedidas eleitorais de Jacques Wagner e Rui Costa na Bahia entre 2006 e 2018 e também cuidou da campanha de Lula durante a eleição de 2022, considerada uma das mais acirradas da história. É uma mudança bastante importante, cheia de sinalizações interessantes, porque veja, se o governo vai bem na percepção pública, a comunicação não muda. Essa área a gente trabalha, Camila Andrade. Quando o governo percebe que está tendo dificuldades, a primeira vidraça que toma pedrada é o nosso departamento. É a área da comunicação. Tudo é culpa da comunicação, que nem sempre é verdade, mas é de praxe que os governos, e não só o governo Lula, adote essa estratégia de alteração. Essa mudança, inclusive, já vinha sendo costurada e fomentada nos bastidores, até porque o próprio Sidônio Palmeira, que agora terá o status de conduzir essa pasta, já vinha atuando, de certa forma, na comunicação do governo. Aquele próprio vídeo com a divulgação da Fazenda, da história da isenção do imposto de renda dos R$5.000, que saiu lá em novembro, tinha a mão do Sidônio Palmeira, né? Articuladores próximos ao governo vêm dizendo que essa transição, que agora tem um anúncio de certa forma, né, que vem costurando de maneira oficial, já começou. Segunda-feira a equipe dele já estava lá no prédio trazendo exatamente um novo desenho em relação a isso e reforçando a percepção de que existiriam sim falhas nessa comunicação. Sidônio trabalhou em campanhas importantes, a gente trouxe aqui, a Camila leu inclusive na pauta, Salvador, a campanha da Bahia de Jacques Wagner, Rui Costa, mas ele se aproximou do Lula lá por meados de 2022. Disseram que há uma sinergia muito grande e que Lula estaria sentindo falta de lidar com marqueteiros. Ele teve habitualmente esse relacionamento com marqueteiros muito renomados em outros governos, do qual conduziu e fez parte naturalmente, e aí gostaria de ter nomes que trabalhassem diretamente com essa questão da propaganda. O governo não vai bem em muitos setores estratégicos, que é aqueles onde você tem que ter a percepção do eleitor, principalmente o econômico, que é o fator que vem sendo desenhado do ponto de vista de percepção como decisivo para a hora do voto. Então, um governo que precisa se reeleger, ou que tem o desejo de se reeleger, tem que ter uma percepção da população de que vai muito bem. É preciso que entenda que o governo vem fazendo ações. Se o eleitor olha para o governo e não consegue elencar uma ação de bate-pronto que o governo está fazendo, não sabe dizer nada, é porque existe ali um vácuo entre o que o governo entende, seu primeiro escalão, seus ministros, né, seus nomes mais fortes como realizações,
e como aponta a população, o eleitorado enxerga o desenvolvimento deste trabalho. Então tá aí, sobrou para a comunicação, mais uma vez. O futuro do Paulo Pimenta vai ficar para um segundo turno, para um segundo momento, para definir. Já sopra uma possibilidade dele virar um líder do governo, que hoje é do deputado José Guimarães, talvez a Secretaria-Geral da Presidência, uma acomodação ali amiga, porque tem bom relacionamento, mas o governo entende, e o próprio Sidônio vem dizendo, que terá uma ruptura na forma como o governo trata de comunicação. Hoje, inclusive, o próprio ministro Fernando Haddad, ao falar aí sobre as críticas dos rumos econômicos, né, em uma entrevista para a Globo News, falou que o problema estava onde? Na comunicação, quando foi fazer o anúncio em relação ao pacote econômico, que misturou lá o imposto de renda com as medidas que vinham. Então sempre sobra na conta da comunicação. Agora é aguardar para ver então se ajustam a tal da comunicação para o governo aparecer voando aí aos olhos do eleitor, como propaga pelo menos nos discursos ali dos seus integrantes. Mas aí tem que ser feita a pergunta, será que é mesmo culpa da comunicação? É isso, né, Rafa? Sempre sobra para a comunicação, mas é preciso entender um pouquinho mais dos bastidores para conseguir fazer uma análise mais ampla. Por exemplo, nesse caso, o que o bastidor diz é que foi o Lula quem tomou a decisão de fazer esse anúncio conjunto. E a gente sabe o perfil do Lula, que já foi presidente outras 2 vezes, está no 3º mandato. E a gente sabe, inclusive, antes de assumir aí o Palácio do Planalto, qual que era já o perfil dele enquanto político. Ele é uma pessoa incisiva, ele é uma pessoa que gosta de ter muito próximo aquelas que ele confia realmente, então figuras que já fazem parte ali do convívio com ele, com que ele pode falar de forma franca, e no final das contas a última palavra é do Lula. Então é muito difícil realmente ser ministro da comunicação de um governo lulista. E é justamente isso o que eu acho que era a maior dificuldade do Paulo Pimenta. Claro, para além disso, ele também tinha antipatia de figuras importantes da política, o que dificultava esse trabalho da comunicação, e evidentemente cometeu algumas falhas, como qualquer outro ministro cometeria. E isso tudo levou a esse ponto aí de insustentabilidade, digamos assim, né, dele no cargo de ministro. É até relevante a gente dizer aqui que durante aquela crise do Rio Grande do Sul ele ganhou uma sobrevida, e eu acho que ele já poderia ter caído muito antes, não fosse aquele momento em que, por ser do Estado, ele assumiu ali um papel importante, uma espécie de um novo ministério. E claro, Lula não escolheria outro nome que também não tivesse a plena confiança dele, né? Então eu acredito que essa sobrevida se deveu principalmente ao fato de não ter um outro nome que fosse do agrado, que tivesse o aval do Lula para assumir essa pasta. A Rafa bem lembrou dessa aproximação em 2022, quando muitos marqueteiros, né, não estavam muito afim de fazer essa campanha. Tem um detalhe, viu, Rafa? Pouca gente, ou basicamente só o Sidônio, resolveu topar a campanha de 2022, porque naquele momento o PT estava sem caixa e eles então só receberiam os marqueteiros quando o fundo eleitoral fosse liberado. O Sidônio topou isso, e isso fez com que ele e o Lula se aproximassem muito mais naquele período, ou seja, ele ganhou a confiança do presidente. Ele chega, claro, com um novo perfil, com novas estratégias, e agora o que resta sabermos é se essas novas estratégias vão funcionar e se ele vai ter pulso firme para negociar ali, bater de frente com o presidente Lula e fazer valer a opinião técnica. Porque eu, por exemplo, já trabalhei em SECOM, viu, de município, claro, né, guardadas as devidas proporções. É muito difícil você realmente conseguir, em ambientes políticos, fazer prevalecer a tua opinião técnica. Tem que pôr o pé na mesa, tem que ser firme. E aí, muitas vezes, quando a decisão é aquela contrária à decisão técnica, né, ter o peito para depois dizer eu avisei. Mas o avisei muitas vezes custa ainda assim o cargo. Então, vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos. A aposta agora é para as redes sociais. O governo vem traçando aí um grande desenho em relação aos próximos anos, porque, claro, tá de olho nas eleições. Não tá achando que tá comunicando mal simplesmente porque gostaria de aperfeiçoar os mecanismos e ferramentas de comunicação. Bastidor é esse, quer afinar a comunicação para a campanha eleitoral de 2026.
para melhorar a percepção, a imagem e índice de aprovação. Então a aposta agora dele é de uma ruptura nesse novo momento, um perfil diferente de comunicação social, o que deve ter entrado também um pouco de carta branca quando você vai negociar esse tipo de cargo e percebe que há um engensamento, uma centralização muito grande, vai tendo esse trato de confiança para naturalmente ter o seu argumento ali como vencedor. E veja, já é um ponto muito importante você compreender que, além de ter campanhas eleitorais na conta e no currículo vencedoras muito difíceis, ele ainda já estava atuando na comunicação mesmo sem cargo oficial. Então aí você já vê que o desempenho vem sendo costurado com habilidade para garantir pelo menos, né, a liberdade de desempenho. Mas é isso, Camila, às vezes você encontra também essa condição para desenvolver o trabalho, mas o problema não é a comunicação e sim o que comunicar. Exatamente, essa é a maior dificuldade, porque estamos na reta final, podemos dizer assim. A segunda metade de um governo é sempre a mais importante desse ponto de vista da comunicação, porque são os 2 anos em que o governo tem ali de prazo final para concluir projetos iniciados logo no início do governo. Então tem que fazer o checklist do que foi prometido em campanha para saber o que vai conseguir entregar e o que não vai conseguir entregar e principalmente como comunicar isso. E esse é um governo que tem muitos desafios, justamente porque, apesar de ter bons números, alguns números macros que chamam muita atenção no emprego, na própria economia, não consegue levar isso bem comunicado ao mercado, à população, e isso então se reflete numa má avaliação do mercado e de desconfiança, apesar de reformas importantes que foram feitas do ponto de vista fiscal, por exemplo, que acabam impactando na cotação, por exemplo, da nossa moeda, do dólar, e também não consegue comunicar isso à população. O resultado está nas pesquisas mais recentes que mostram aí uma aprovação do governo bem aquém, se a gente for comparar com gestões anteriores e os números que essas gestões tinham, então em eficiência e realmente percepção da população. Como isso é possível, né? Por que isso acontece? É uma resposta que a comunicação vai ter que trazer, vai ter que analisar muito de perto essas pesquisas, vai ter que afinar aí a forma como o que o governo tem feito está sendo comunicado e vai ter que conseguir comunicar muito bem tudo que for feito daqui até a próxima eleição, que já está aí, está todo mundo agora com o olho direto, né? O foco direto na campanha presidencial. E a gente bem sabe que muita água ainda vai rolar pela ponte, mas que muito provavelmente Lula estará nessa campanha. Então é fundamental para ele e para o PT, caso não seja ele também o nome, que eles consigam ser bem-sucedidos nessa comunicação.